meu nome é Tawane Rodrigues. Bom dia, meu nome é Ana Larissa. Vai começar a partir de agora o Jornal Jurídico. Sejam bem-vindos. Manchetes do dia: culpabilidade, seus conceitos, teorias, evolução histórica e elementos da culpabilidade na concepção finalista. Agora iremos falar com a repórter Brenda Rainara. Bom dia, sou Brenda, estou falando aqui diretamente de Montes Claros, Minas Gerais. Hoje estou aqui com a advogada criminalista Maria José Souto e ela vai estar falando sobre o conceito de culpabilidade. Bom dia, Brenda. Brevemente sobre o conceito de culpabilidade. A culpabilidade, enquanto estrutura de crime, é usualmente compreendida como a censurabilidade do autor do injusto, ou seja, o juízo de reprovação sobre aquele que praticou o fato típico, antijurídico e poderia e deveria ter agido de acordo com o direito. A culpabilidade é dividida em 3 elementos, conforme a teoria normativa pura, quais sejam a imputabilidade, a potência consciência sobre a ilicitude dos fatos e a exigibilidade de obediência ao direito ou de conduta diversa. Ademais, a expressão culpabilidade é usualmente empregada como conteúdo de princípio ou como estrutura do conceito analítico do crime. De acordo com o princípio da culpabilidade, não existe um crime se o agente não é culpável pelo fato, ou seja, não existe crime sem culpa. O princípio é usado para confirmar se o indivíduo cometeu o ato é culpável pela conduta. Assim, a culpabilidade é um dos fundamentos pressupostos para que a pena seja aplicada. A culpabilidade acompanha a evolução humana e, até chegar à atual concepção de pressuposto para a aplicação da pena, que não é unânime, mas majoritária, passou por várias transformações. Atualmente é compreendida como princípio limitador ao direito de punir do Estado, como um critério analisado pelo juiz no momento da aplicação da pena, quando irá se ater à análise dos 3 elementos essenciais precitados anteriormente. Obrigada, doutora Maria Júlia, pela entrevista. Agora, no Jornal Jurídico, iremos apresentar sobre as teorias da culpabilidade. É com você, Brenda. Acerca das teorias da culpabilidade, estou aqui hoje com Isabela Cândida, que é especialista no assunto e formada em Direito pela FUNORTE. Isabela, quais são as principais teorias da culpabilidade? Bom dia a todos. Sobre a culpabilidade, existem 4 teorias, que são elas: a teoria psicológica, a teoria psicológico-normativa, a teoria normativa pura, a teoria limitada da culpabilidade. Eu vou dar um exemplo de cada uma das teorias. A teoria psicológica da culpabilidade prega que a culpabilidade retira o seu fundamento do aspecto psicológico do agente. Nesse sentido, é a relação subjetiva entre o fato e o seu autor que toma relevância, pois, segundo os seus teóricos, a culpabilidade resiste nesta. Na culpabilidade analisada, tanto o dolo como a culpa constituíam, cada um por si mesmo, a culpabilidade, e tanto um quanto o outro exigiam ser reconhecidos como espécie de culpabilidade, distintos unicamente pela modalidade de relação entre o autor e o resultado típico. A teoria limitada da culpabilidade, sendo esta adotada pelo Código Penal, considera como elemento da culpabilidade a imputabilidade, o potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. A psicológica normativa que diz que a culpabilidade é um juízo de valoração a respeito de um fato doloso, psicológico ou culposo, normativo. Segundo Damasio, é aceita por vários penalistas, mas peca por manter o dolo como elemento de culpabilidade. E a teoria normativa pura, que relaciona-se à teoria finalista da ação. Muito obrigada, especialista Isabela Cândida, pela entrevista. Dando continuidade agora no Jornal Jurídico, iremos apresentar sobre a evolução histórica da culpabilidade. Sobre a evolução histórica da culpabilidade, estou aqui hoje com a professora do curso de Direito, Camille Silva. Ela irá abordar conosco sobre essa evolução. Bom dia a todos! Sobre a evolução histórica da culpabilidade, ela passou por inúmeras transformações ao longo da evolução do direito. Seus tipos e requisitos atenderam a cada etapa da vida e sociedade. Em se tratando da culpabilidade, é de conhecimento geral que esta revela essa constante evolução desde os tempos em que bastava no nexo causal entre a conduta e o resultado até os tempos atuais. Assim, o primeiro autor a apresentar um conceito de culpabilidade foi Richard Frank. Considerado o idealizador da teoria normativa, desenvolveu em 1907 a concepção de culpabilidade como reprovabilidade. Para quem tiver mais interesse em saber a evolução histórica da culpabilidade, vocês podem adquirir o livro do meu amigo Leonardo Monteiro, A Evolução das Teorias da Culpabilidade, disponível em todas as livrarias.
Obrigada, professora de Direito Camille Silva, pela entrevista e pela recomendação da leitura. Ademais, no Jornal Jurídico, iremos abordar sobre os elementos da culpabilidade. É com você, repórter Brenda Rainara. Doutora Clara, aí está. Aí está. Bom, pessoal, estou aqui com a doutora Clara Inês. Ela vai estar falando sobre os elementos da culpabilidade na concepção finalista, já que ela é especialista no assunto. Então, repórter Brenda, te convido aí na minha residência para poder explicar para vocês sobre os 4 elementos da culpabilidade. Vem comigo. Bom dia a todos. Hoje eu vou dar alguns detalhes para vocês sobre os elementos da culpabilidade. Eles são subdivididos em 4. Os elementos a serem analisados para a constatação da culpabilidade no modelo finalista são: o primeiro é a imputabilidade. A imputabilidade penal é o conjunto de condições pessoais que dão ao agente capacidade para lhe ser juridicamente imputada a prática de um fato punível, sendo que imputável é o agente mentalmente desenvolvido que possui inteira capacidade de entender o caráter criminoso do seu ato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Assim, ausente a imputabilidade, não se aplica pena ao autor de fato típico e antijurídico, que fica então sujeito a uma medida de segurança. O segundo elemento é a potencial consciência da ilicitude, que é a possibilidade de que o agente tenha, no momento da ação ou omissão, conhecimento do caráter injusto do fato. O juiz se orienta por aspectos objetivos, através do meio social do agente, tradição, costumes, locais, formação cultural, nível intelectual, existência emocional e psíquica, dentre outros. Temos também a previsibilidade subjetiva, que é a possibilidade que o agente, dadas as condições peculiares, tenha de prever o resultado. Exclui a culpabilidade, mas não a culpa, ou seja, a conduta e o fato típico. E assim, o nosso quarto e último elemento da culpabilidade é a exigibilidade de conduta diversa. O direito deve auferir-se no caso concreto. Era exigível um comportamento diverso. As causas excludentes legais de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. A primeira é a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. Frente aos fundamentos expostos, eis o conceito analítico de crime no finalismo. O seu criador, Elzer. Uma ação converte-se em delito se infringe a ordem da comunidade de um modo previsto em um dos tipos legais e pode ser reprovável ao autor no conceito de culpabilidade. A ação tem que infringir, por conseguinte, de um modo determinado, a ordem da comunidade. Tem que ser típica e antijurídica e há de ser, além disso, reprovável ao autor como pessoa responsável. Tem que ser culpável. A tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade são os 3 elementos que convertem a ação. Muito obrigada, doutora Karen, por nos conceder essa entrevista. Por nada. Obrigada, doutora Karen Inês, pela entrevista sobre os elementos da culpabilidade na concepção finalista. Espero que tenha ficado claro para todos sobre o nosso tema hoje, que foi culpabilidade. Muito obrigada a todos pela atenção. Tenham um bom dia e até a próxima. Assim encerramos agora o Jornal Jurídico. Muito obrigada. Muito obrigada. Entrei no clima, balancei, balancei. Eu balancei, balancei, balancei. A culpabilidade Entrei no clima, balancei, balancei. Eu balancei, 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 balancei. De novo. Conceder essa entrevista para render. Isso, tem que render. Eu tô gravando. Entrei no clima, balancei, balancei. Eu balancei, Pelo quê? balancei, balancei. Entrei no bumbum, Vai. balança, bebê. Obrigada, advogada. Mostrar que tua raça e De novo. mais uma vez. É doutora. Balancei, balancei. Eu Vai logo. Para
Devagar. Aí está a doutora Deolane. Boa noite. Muito obrigado. Eu vou ter que cortá-la dando esse zoom na... Isso, deixa eu... Você não tá nem mostrando. Tem que ser assim. Não pega, não. Continua, vamos. Volta. E a teoria Ai, eu não lembrei. Vai, bom dia, vocês têm que começar sorrindo. Você sabe o que era? Ai, eu não sei se que era, amiga. Você sabe que a culpabilidade... A Brenda com cara de velório. Ih, fica séria. Ouviu, fica séria. É bom, né? Seríssimo. É, eles não tá nem te assim. É isso aí. De cria, toma. Vai, seríssimo. Vai, amiga, enche linguiça aí. Finge que você não recebeu o salário, que aí você não vai rir, você vai chorar. Espera, amor, tá certo. Caminho tá rindo pra mim. Morde a língua. Gostou, bate comigo, gostou, paciência. Valeu pela moral, obrigado. Jesus!